o que ninguém te contou sobre aprender com as rejeições, sobre quanto os nãos da sua vida podem ser propulsores de sucesso, resiliência e felicidade. Fique com a gente que nós vamos falar sobre isso. A rejeição no empreendedorismo é muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. Na verdade, a gente vive muito mais de nãos do que de sim. Vou dar um exemplo prático. Os melhores vendedores, as empresas que mais têm sucesso nas vendas, só que elas recebem mais não. Né? Através de um funil de N nãos é que elas vão ter mais sims. Né? Então entra aquele funil grande, a capacidade de resiliência delas, de resistir ao não, é que vai chegar às leads e às possibilidades de negócio. Então as pessoas têm mania de achar que o que é ruim não gera valor, que aquilo que pode ser, num primeiro momento, entendido como negativo, pode ser uma paralisação. A questão e o segredo está na capacidade de agir sobre isso e transformar isso em oportunidades. Por exemplo, vocês já pararam para pensar, todo mundo hoje mede vendas, mede crescimento, de pegar o que não foi fechado, isso em conselho nas empresas que a gente cuida da gestão, é um tema que eu provoco constantemente. Eu quero saber o que não foi fechado, eu quero aprender por que eu não estou fechando, eu quero entender o que meu cliente não está entendendo de valor em mim. Essas informações têm um valor gigante para o meu futuro, desde que eu seja apto a ter um feedback, nesse sentido, e humilde o suficiente de aprender com isso e me construir melhor para que cada vez mais essas rejeições sejam um indicador que vai diminuindo dentro do meu negócio. Então, se você procurar e entender, a maioria dos vendedores que saem como destaque, tem o primeiro lugar, eles têm muito mais capacidades e um funil de nãos que transforma, dentro de todas aquelas possibilidades, os fechamentos de negócio. Então, a pessoa tem que estar apta a entender esse jogo, aprender com os nãos e, através dessa quantificação, criar melhores cenários, melhor momento, melhor entendimento do seu cliente. CRM é uma baita de uma ferramenta, por exemplo, para que a gente possa construir cada vez mais sobre eles uma constante ponte de virtude, crescimento e aprendizado para o sucesso futuro. Como transformar os obstáculos em bola propulsora de resistência, resiliência e ser vencedor. Eu já tive tantos nãos na minha vida, vou dar exemplo para vocês. O primeiro não que eu tive na minha vida foi a não possibilidade de estudar em boas escolas, só estudei em escolas públicas. O segundo não que eu tive na minha vida foi um parecer médico, que falou que eu ia parar de andar com 15 anos, morrer com 17. Eu tive um não da própria vida, que a minha vida não iria continuar, que é uma coisa muito impactante. Eu tive nãos quando eu fui empreender e da minha família, da minha geração, não existiam empreendedores. Meu pai foi um cara que a vida toda trabalhou CLT, eu fui aposentar como CLT, então eu tive um não de não ter essa experiência, uma rede de apoio necessária. Eu tive nãos ao ter que viajar 5.000, 6.000 quilômetros por mês, a bater na porta de clientes, e o fato de eu não ter experiência como empreendedorismo, entender que eu não era capaz. Eu tive nãos, de não ter lideranças capazes de dar o sustentáculo necessário para o crescimento e ter que capacitar as pessoas ali dentro da sua cultura, dentro daquilo que você acreditava. Eu tive nãos ao chegar em empresas e confrontar ali, ter conflitos de ego, vaidade, de não conhecimento de gestão e entender que aquele jeito que fazer era o único jeito de se fazer e qualquer outro jeito vindo de fora, com experiência de fora, era rejeitado. Eu tive nãos, quando eu fui crescendo e batendo com grandes marcas, brands, concorrentes, de entender, poxa, aquele ali é um peixe pequeno, não tem mercado para isso, nós vamos tomar esse mercado. Eu tive nãos, em 2018, quando eu tive um acidente de elevador que me parti no meio, tive um acidente super grave, que além da minha patologia de AME, de atrofia muscular espinhal, me levou a um conceito de novo dos médicos que falaram que através desse acidente eu ficaria muito tempo de cama, não iria recuperar, e de novo uma patologia de morte. Então, assim, eu tive nãos a vida toda. A questão é que eu peguei esses nãos através de muito esforço, dedicação, acreditar, buscar pessoas certas para te apoiar e transformei em ações. Porque, na verdade,
o não é só superar, você tem que agir sobre, né? Porque as pessoas hoje reagem muito, né? E eu sempre procurei agir. Agir de que formato? Apesar de eu estudar numa escola pública, eu estudava mais que as pessoas, tentavam me capacitar para me destacar. Apesar de eu não ter uma veia empreendedora familiar, né, dentro do meu ambiente, eu trabalhei bastante, busquei bastante, aprendi bastante, investi muito em conhecimento para que eu possa me capacitar a estar no mercado. Apesar dos nãos do cliente, eu fui humilde de chegar e poder servir, muitas vezes com honorários baixíssimos, mas criando ali experiência, recorrência, track record para me capacitar. Apesar de tudo isso, eu fui agindo sobre e, obviamente, com os desafios constantes daquilo, noite sem dormir, estrada perigosa, muitas vezes sem alimentação direita e tal, para que eu pudesse chegar aos meus objetivos. Qual que é a vantagem disso? A cada superação, a cada pódio que você chega ali dentro daqueles limites, daquele momento, sua autoestima se fortalece, você se sente mais capaz, você fica mais provado aos novos desafios, a sua experiência, né, que é algo que eu acho que é tão importante, vai se fortalecer e sua gama vai ampliando, né, eu falo que seu universo simbólico vai ampliando à medida dessas experiências proporcionando e vamos continuar recebendo nãos, né, durante a vida toda. A pergunta é, o que fazer com eles? Né? Dizem que tem um ditado que colocar uma pedra no meu caminho, né? Peguei todas elas e construí o meu castelo. Eu acredito muito que é isso. Os nãos que vão vir na sua vida é a capacidade sua de agir sobre eles e fazer disso as suas conquistas e o seu castelo. E entrando, né, na questão da liderança, junto com a possibilidade dos nãos, como inspirar, né, equipes, clientes, fornecedores a caminhar junto contigo nessa jornada. A primeira questão é não ser hipócrita, né? Não falar uma coisa e fazer outra, que eu falo que o exemplo é fundamental. Eles entenderem que através da sua capacidade de resiliência, de ação sobre os desafios, que os nãos são superáveis, que a própria crença, né, de acreditar, de ser positivo ali, de ser otimista, obviamente um otimismo enraizado em fatos. Quando você vai carregando esse piano, indo na frente, eles também vão tendo cada vez mais força e resistência para te acompanhar. Quando eles se inspiram nisso e vê que isso não é uma limitação, vê que isso é possível e capaz através da sua pessoa, da sua figura, automaticamente no dia a dia, através das inspirações, obviamente também com seus desafios, com o trabalho. Não existe fórmula mágica, gente. Eu não sou aquele cara que vai te ajudar a construir o que eu nunca construí, né? Falar com você aquilo que não é para te vender alguma coisa. Estou falando de mundo real mesmo, mas eu tenho um time que hoje é extremamente capacitado. Eu falo muito com eles o seguinte: você quer ir para o jogo aonde vão estar os gigantes, os investidores, os grandes líderes de empresas, os C-levels, que são exigentes, que vão bater pesado, que vão te cobrar muito, ou você quer ficar ali no nível das pessoas que não querem cobrança, querem comodidade? Essa mesa é você que escolhe. O viés, o caminho para isso é que vai te transformar. Se você quer lá em cima, suporta o processo. E o processo você tem que abraçá-lo, né, sabendo que é um desafio constante, mas que também te traz muita capacidade, muita força, muito equilíbrio emocional e que vai te trazer essa resistência necessárias para o seu sucesso e para a sua jornada. Nunca se esqueçam disso. Diante desse tema, vamos transformar agora os nãos em fortalecimento, em estrutura de crescimento e que a gente possa, através deles, entendendo dos desafios constantes, também ser inspiração para os terceiros que convivem conosco, familiares, amigos, profissionais, para que eles possam entender da sua capacidade, porque quando você começa a vencer os nãos, as pessoas te olham e falam assim, cara, que cara está conseguindo? E transformar isso em virtudes, através também de servir aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, de através do seu próprio exemplo, né, inspirar e transformar elas a acreditar que é possível e, mais do que isso, transformar o mundo em um mundo melhor, né? Transformar o ambiente que você está em um ambiente melhor e, a partir disso, pessoas e ecossistemas que você compartilha e que você convive, né? Venha comigo nessa jornada. Para você que está chegando agora, nos siga nesse canal, pega essa mensagem inspiradora, né? Remeta, compartilha aquelas pessoas que nesse momento podem estar passando por desafios. Deixe seus comentários, né? Incentive eles também a fazer para que a gente possa cada vez mais servir vocês dentro desse ecossistema nosso de experiência para trazer valores para vocês. Nos siga nas demais redes sociais.